Fala, Gabrielzão. E aí, meu, como é que tá, meu? Tudo bem? Tudo Bom te bem? ver, velho. Bom demais, cara. Muito tempo que a gente não se vê, é bom a gente estar batendo um papo aí. Legal. Gabriel, cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o De convite. nada, imagina. A sua agenda agora tá igual a minha, né? Porque como a gente tem condições de trabalhar de forma online, então Uhum, aumentou muito a demanda, né? Não dá para ter contato, não sim, dá para dar treino presencial, então muito obrigado pelo carinho, pela atenção de nada, de cara. atender Obrigado. de primeira. E, bom, fala um pouquinho de você, Gabriel, que sua história, né, a gente já colocou Puxa. um pouquinho do seu currículo, mas acho Uhum, que vale a pena reforçar a sua formação em educação física, psicologia, seu mestrado é, na USP, sua experiência com o São Paulo Futebol Clube, com a seleção, uhum. enfim. Bom, Manda ver aí, cara. psicólogo não está muito acostumado a falar de si, assim, né? Mas falar um pouco das confusões que eu já me meti. Bom, eu venho da área esportiva, né? Minha primeira formação foi bacharelado em esporte, que eu fiz lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Dali eu passei a me interessar pela psicologia, e aí ao invés de ser um cara do esporte que entendesse de psicologia, eu preferi me tornar um psicólogo que pudesse atuar com o esporte. Durante a minha Perfeito. formação acabei tendo contato com a clínica, então também me desenvolvi nesse sentido, fui atrás de formações na área. Sou psicanalista, o que é um tanto raro no meio esportivo, em que, não sei, para quem entende, a gente pode falar disso com mais detalhes depois, mas a psicologia tem várias áreas, né? Tá. Várias abordagens, várias leituras a respeito do que é o ser humano, de como a gente funciona, de como a gente se comporta e tudo mais. Então eu fui para a área da psicanálise, Sim. que é uma das áreas, a área freudiana, aí, para quem conhece. E, bom, passei um pouco na área de recursos humanos, então fui fazendo um monte de coisas diferentes ao longo da vida. Opa, você está me ouvindo aí, João? Voltou? Oi, voltou. Opa, Não, deu um tá, pau. você tinha Tá travado. tudo bem, pode continuar, Né? continua. Então, mas basicamente é isso, assim, há mais de 20 anos estou estudando essa área da psicologia esportiva, e há mais ou menos uns 15 anos estou atuando como psicólogo aí em esporte, pensando, tive experiência com projeto social, trabalhando como Sim, estagiário na época em projetos que usavam o esporte como um eixo educativo, um eixo pedagógico, e mais há mais ou menos uns 15 anos estou atuando com esporte de rendimento, né? E aí foi tá. quando a gente se conheceu em 2011, naquela boa experiência que a gente teve junto lá na seleção de basquete, né? Embora o grosso da minha experiência profissional como psicólogo do esporte seja no futebol, até Sim, chego a comentar que assim, já nem me considero muito um psicólogo do esporte em específico, sou um psicólogo sim. do futebol, embora a partir do futebol dê para transcender para uma porção de outras coisas, né? Outras modalidades esportivas e tal. Atendo em Não, perfeito. consultório, tenho meu consultório particular, em que eu não brincadeira, né? Travou Voltou? aí? Não, voltou. Deu uma Voltou. travadinha, mas voltou. Tá. Então, mas eu só estou finalizando isso, né? Tem Certo. a minha formação profissional. Eu hoje em dia trabalho no São Paulo Futebol Clube, estou há 8 anos lá já, desde 2012, e tenho já desde um pouco antes, já uns 15 anos também, o meu consultório, né? Que eu atendo gente normal e atleta, né? Sim. E é isso. Fiz o meu mestrado lá na USP, no Instituto de Psicologia lá, em que eu tentei fazer um pouco esse casamento entre psicanálise e a prática esportiva e o desempenho esportivo em específico. Sempre foi meu interesse, meu foco muito grande em entender os aspectos psicológicos do desempenho, do rendimento, né? Certo. E aí minha dissertação foi sobre tentar fazer essa aproximação entre uma leitura psicanalítica do que é o desempenho esportivo. Tá. Mas é isso, Não, aí tem uma porção de outras coisas aí. Não, mas legal. Sensacional. E essa live está sendo muito esperada, né? Foi a Que live legal. quando eu coloquei a questão lança sua pergunta, o que você gostaria de saber, enfim. Uhum. Foi a live que mais bombou, né? Muita Que gente colocou legal, perguntas. que legal. Então, porque existe uma carência, né?
e principalmente para a maioria dos seguidores que está aqui, né, assistindo, vem da ginástica rítmica, como eu já cheguei a te falar naquele primeiro momento que eu te convidei. Sim, sim. E realmente a ginástica rítmica ainda é muito carente de preparação física, de fisiologia, de fisioterapia, de nutrição, muito. E na psicologia, então, nem se fala, né? A gente está agora começando a entender essa questão da interdisciplinaridade, enfim. Então, acho que vai ser muito rico. E aí eu pensei, Gabriel, no seguinte, da gente tentar caminhar com essa 1 hora de live, talvez a gente chegue até 1 hora, porque é muito assunto. Primeiramente, falar da psicologia do esporte, né, da psicologia esportiva, focando para os praticantes de exercício, para os atletas, né, para os corredores, para os atletas amadores e para os atletas de rendimento, enfim. E também falar um pouco dos treinadores, né, olhar um pouco dos treinadores. Sim. E, por fim, falar do que mais me perguntaram, sobre a família, né? Sobre o papel dos pais, a influência positiva e negativa dos pais. Então acho que dá para a gente tentar caminhar, né, pelo menos 1/3 para cada um desses tópicos que eu citei. Tá bom. E aí eu tenho uma lista, né, grande de perguntas aqui que eu vou tentando soltar para a gente contemplar aí pelo menos a boa parte das pessoas que me perguntaram. E galera que chegou agora, prazer, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se a turma tiver pergunta também, não tem isso? Assim, o pessoal quiser perguntar e quiser interagir aí também, a gente tenta responder na medida do possível. Legal, perfeito. Gabrielzão, estou com meu roteirinho aqui. Primeira coisa que eu queria que você me falasse, até para as pessoas também entenderem um pouco, o que é a psicologia do esporte, no que ela, quais são qual é a missão, o que ela visa, qual é o foco dela, de uma forma geral, né? Que óbvio que é a melhora do desempenho esportivo, certamente, mas quais são os caminhos, como que as ferramentas que você utiliza que são úteis mesmo? Tá. Acho assim, a primeira coisa que eu acho importante de ter uma clareza, assim, a psicologia é a ciência que estuda o funcionamento da mente e o comportamento humano, né? Certo. Tem várias outras definições, a mais simples que eu conheço é essa, e exatamente por ser simples, ela é abrangente o suficiente para a gente abarcar tudo o que eu penso que é a psicologia. Tá. E aí começar essa reflexão com dois caminhos. Um é pensar a psicologia enquanto área do conhecimento, né? E, portanto, ela é aplicável a qualquer pessoa, né? Você tem psicologia, uso da ciência psicológica em diversas coisas e não necessariamente sempre com a atuação de um psicólogo. Da mesma forma que a gente usa muita coisa da medicina sem necessariamente ser médico, né? E por aí vai. Então, assim, essa relação entre a psicologia e o esporte, ela se dá nessas duas vertentes, né? Uma parte é aquilo que é específico, atribuição profissional, habilitação técnica e inclusive oficial, formal, do profissional da psicologia, o cara que se dedicou a estudar isso, a treinar isso, que é formalmente responsável por essa atuação. E tem aquilo que é a psicologia enquanto área do conhecimento, né? Então, assim, o que a psicologia pode ajudar? A psicologia enquanto área do conhecimento é aquele conjunto de teorias e de formas de entender o ser humano que vai ajudar qualquer pessoa envolvida no meio, né, a compreender essa camada subjetiva, mais pessoal, mais psíquica mesmo, que está relacionada à prática esportiva, né? Então, a questão com as emoções, a questão com questões, que é o que muita gente pergunta sempre, relação com ansiedade, relação com motivação, com ativação, com lidar com frustração, lidar com sucesso, lidar com fracasso, questões de coesão de grupo, questões de liderança, questões de comunicação e assim por diante, né? Lidar com torcida, que é muito comum em grandes eventos, né? A ginástica, o GRD tem muito disso também, de aparecer em grandes momentos, com muita gente, muito olho. Passa um tempão treinando ali sozinho, fechadinho no ginásio, e de repente vai para uma porção de gente e tal. Acho que tudo isso... Acho que só o que você falou agora aí, ansiedade, frustração, lidar com sucesso, com fracasso, com influência externa, só isso dá para fazer uma live para cada, né? Exatamente, exatamente. Mas e aí, assim, existe todo esse conhecimento que pode ser útil para qualquer pessoa envolvida no meio,
para entender os aspectos psicológicos relacionados a isso. E aí você tem o papel do psicólogo, né? Que é a pessoa que vai estar ali dedicada, trazendo conhecimento para a cena ali, na forma de estar escutando. O grande instrumento do psicólogo é a escuta e a observação, para compreender o que está acontecendo, para entender, tanto no ponto de vista individual quanto no coletivo, o que está rolando ali. Sim. E intervir quando necessário. E aí intervir em vários níveis. Tem tanto a intervenção que é no ponto individual, que é o que as pessoas mais imaginam que acontece. Muita gente me pergunta, mas como é que é? Você tem um divã lá no São Paulo e tal, e coloca as pessoas... A intervenção pode ser feita de forma individual, e aí adaptada ao meio. Então, o meu divã lá é o banco de reserva, mas pode ser a cadeira do ginásio. A gente fazia... Né, levava o cara na arquibancada, não sei se você se lembra disso. Levava o cara na arquibancada lá no alto, batia um papo com ele. Né? Tem uma questão que pode ser do ponto de vista coletivo, então de reuniões que são feitas com o grupo, pensando tanto em atividade coletiva, como é o caso do basquete, quando a gente se conheceu, o futebol, ou mesmo em atividades que são individuais, porém demandam uma boa relação de grupo para acontecer, como é o caso da ginástica, sim, né? Como é o caso da ginástica olímpica, da natação, por exemplo, tênis e assim por diante. Então o cara treina coletivamente, mas na hora de competir ele compete individualmente, mas mesmo assim é possível fazer uma intervenção coletiva com a comissão técnica. Então você ter algum tipo de, não só de suporte à comissão, mas de intervenção junto à comissão, certo, né? E fazer essa mediação entre atletas e comissão técnica, e aí os outros atores em cena, né? Pode ser desde, no caso de estruturas um pouco mais parrudas, você está intervindo junto a diretores, gerentes, a própria instituição como um todo, você poder falar, pensando, a minha experiência maior tem sido com categoria de base, que eu imagino que seja a maioria das pessoas que está escutando, seja no futebol ou em qualquer outra modalidade, o papel da família, que é o que você comentou, que é muito importante, fazer intervenções com eles. Então é o cara que vai estar, o cara ou a cara, né, é o profissional ou a profissional que vai estar escutando bastante, vendo bastante e intervindo nessas diferentes dimensões, né? Fazendo trabalhos desde dinâmicas de grupo, que muita gente conhece, até intervenções como o treinamento mental, atendimentos individuais e assim por diante, né? Não, perfeita. Eu me lembro do Mundial que a gente foi para Praga, né, na República Tcheca, isso, na qual correto, né? E cara, ali assim, eu até no momento da competição, um pouco antes, a gente foi muito antes, ficamos 20 dias na Europa, Croácia, enfim, outras cidades, até chegar na cidade do Campeonato Mundial, e ali a galera dispersou, meio que tanto tempo fora de casa que falou, caramba, o que a gente está fazendo aqui mesmo? E aí eu até falei, pô, minha vontade era de pegar a minha passagem, se eu pudesse, antes, e falar, galera, troca a minha e põe o Gabriel no meu lugar. Porque aqui o mais importante era um psicólogo do esporte, e não um preparador físico, o fisioterapeuta fundamental, óbvio. Mas na competição eu falei, cara, como esses meninos precisariam do Gabriel aqui, e a gente até tentava se falar. Falei, Gabriel, me ajuda, cara. Eu lembro disso, é verdade. Tenta que eu seja seu porta-voz aqui para ajudar, porque eu tô percebendo que chegou na euforia e depois a equipe inteira caiu no momento mais importante. Aí realmente não foi um fracasso pra gente na expectativa que nós tínhamos, enfim, tá? Me lembro disso, da gente trocar e-mail e tudo, né? Sim, foi. Mas é muito legal e é fundamental a psicologia do esporte. Acho que em todos os momentos de uma preparação, mas o mais perto da competição, certamente tem uma influência muito maior. Sim. Mas precisa ter pessoas abertas para a entrada desse profissional, né, Gabriel? Sim. Porque é bem... Eu imagino que você já tenha sofrido muito aí na sua carreira com a tentativa de fazer algo, mas as pessoas já criaram... Eu, como preparador físico, no futebol tive muita experiência negativa de propor alguma coisa, de treinador falar, ó, preparador físico não mexe com bola, é só corrida, não mexe com bola, é só corrida e academia. Eu falei, pô, não é possível, cara.
ter uma visão tão reducionista de um profissional que é da equipe interdisciplinar. Isso está mudando, tem mudado, assim. Mas é legal que você falou isso, me lembrou de complementar um pouco da minha primeira fala, que é isso, assim, também, né? De poder intervir nas diferentes etapas e momentos do processo, né? Então, você tem já da preparação inicial, pré-temporadas e tal, todo o processo de formação, de preparação para uma competição e também na competição. Existem já... A psicologia do esporte é uma ciência muito antiga, né? A psicologia do esporte é uma área da psicologia aplicada, né? Você tem psicologia do trânsito, psicologia escolar, psicologia hospitalar e tal. A psicologia do esporte é uma dessas áreas. E que existe há muito tempo, embora ainda sofra com muito desconhecimento, né? Eu acho que fala de preconceito, é porque existe no Brasil uma questão de preconceito. É muito específico no Brasil. Pra você ter uma ideia, eu tive no Chile com a minha mulher há uns 10 anos atrás, eu já trabalhava com isso, e lá no Chile, quando comentava, o que você faz lá no Brasil e tal, eu sou psicólogo do esporte. Eles, que legal. Não era nenhuma novidade para eles, entendeu? Eles falam do Chile, não estou indo para a Alemanha, nem para os Estados Unidos. No Chile. Na Argentina é muito comum, no Uruguai é muito comum, no Paraguai. Aqui no Brasil ainda tem uma questão com a psicologia de modo geral, e aí naturalmente com a psicologia do esporte, né? Mas é interessante ver, dá para fazer intervenções aí nas diferentes etapas da preparação. Não, correto. Você pega pessoas têm dificuldade às vezes de assumir que está fazendo, né? Fazendo uma terapia e tal, ainda. Enfim, qual o problema? Teu paciente está lá, o cara está lá no divã, toca o telefone, eu estou aqui numa reunião, não posso. É engraçado, né, cara? É curioso. Não, mas Gabrielzão, na minha primeira pergunta, com relação a gente ajudar em específico e ajudar principalmente a galera de uma forma geral, desde aquele que está buscando saúde, ou daquele que pensa no desempenho, ou para aquele que é atleta, que não pode perder nada de condicionamento físico. O que você pode sugerir de estratégias para que essas pessoas continuem, mesmo nessa... me fugiu a palavra agora, mas nesse cenário de indecisão, né? A gente não sabe se daqui um mês volta ao normal e as provas voltarão, as competições, ou daqui 2... e já passaram-se 30 dias. O que você pode falar para ajudar essas pessoas que falam, continue treinando, você precisa manter o foco, você precisa estar atento a isso, que uma hora ou outra vai acabar e tudo vai voltar ao normal. O que você pode falar para ajudar essa galera? Olha, eu não sou muito afeito eu não sou o tipo de psicólogo que gosta de passar muita fórmula e receita. Eu acho que receita até é possível, mas mesmo receita, quem já cozinhou alguma coisa sabe, dependendo da mão do cozinheiro, muda o sabor pra caramba, né? Então, assim, eu sou muito a favor da individualidade humana, do quanto a gente é diferente e específico, e aí precisa meio que o psicólogo é meio como um alfaiate, assim, é um cara que vai primeiro ouvir a pessoa, conhecer a pessoa, né, tal como um alfaiate, para ir lá e confeccionar uma roupa que sirva naquela pessoa. Mas assim, em primeira instância, essa situação nossa de quarentena, de uma pandemia, de eventos esportivos sendo cancelados e não se sabe muito bem quando eles irão voltar e tal, está gerando, como você bem falou, uma sensação de incerteza, de imprevisibilidade, o que vai acontecer, quando vai acontecer. E eu te confesso que assim, tem muita gente tentando encontrar essas respostas e dar fórmulas, mas meu modo de entender a gente está ainda desenvolvendo isso, né? Ninguém tem a fórmula mágica, faz isso que vai dar certo. O que eu penso, que tudo isso que está acontecendo para todos, e aí precisamos considerar também que nem é todo mundo que tem o privilégio de poder ficar em quarentena, né? Tem muita gente que tem que sair, né? E se arriscar nesse sentido, de colocar sua saúde em risco para não colocar suas necessidades mais básicas de alimentação e proteção então em risco. Mas mesmo assim, é um momento de reflexão em relação a vários pilares que estão sustentando a nossa sociedade hoje em dia, né? Então, assim, é um processo simbólico de ficar em casa, né? A nossa casa é a nossa casa de paredes, tijolos, portas e janelas, mas ela também é o nosso corpo, o nosso organismo, nossos hábitos, nossos pensamentos, nossa identidade de modo geral. É ali que a gente mora na noção de quem a gente mora no nosso corpo. Então é um momento de reflexão muito grande sobre como a gente tem habitado esse corpo, né? De como a gente tem
usado ele, desfrutado ele, aproveitado ele, né? Perfeito. Então, a minha sugestão, se é que serve uma sugestão nesse sentido, é de aproveitar esse período para uma reflexão bem profunda em relação a por que você pratica esporte, por que você compete, quais são os elementos que você tem sacrificado em nome disso, tem valido a pena, não tem valido a pena. Sabe aquela coisa, depois de um determinado número de anos, você renova os votos de casamento, né? Faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí você vai, faz uma lua de mel de novo, e vai lá e renova os votos de casamento. Quem pratica esporte nesse nível, que pretende ser de alto nível, está se formando nisso e tal, tem um casamento, né? Quem é do esporte, você e eu sabemos muito bem que quem está envolvido para valer com isso, muitas vezes fica até mais casado com o esporte do que com a própria mulher, a própria esposa em casa. Então, né? Então assim, é o momento de renovar os votos de casamento com a atividade esportiva, né? E repensar um pouco os meios e os motivos pelos quais você pratica. O que quer dizer aquela medalha? Isso é uma coisa que os atletas que vão no meu consultório, que aí eu posso ter um olhar bem mais individualizado, mais profundo e tal. Sim. Eu costumo dizer para eles assim, a gente vai mirar na pessoa e vamos acertar no atleta, naturalmente, né? Entendi. E aí, a questão uma pergunta que eu faço muitas vezes, a pessoa fica meio, o que quer dizer essa medalha que você quer buscar? O que quer dizer esse troféu para você? O que ele significa? Significa anos de esforço, tá, mas o que mais? O que te levou a se esforçar tanto para chegar ali, né? Então, entendi. Cada um precisa ter o seu... Um tema muito comum na psicologia, João, é motivação, né? Na psicologia do esporte, né? Motivação. Sim. Tem que motivar os caras. Ninguém motiva ninguém, porque os motivos têm que ser meus. Eu vou ter os meus motivos para fazer o que eu faço, né? Alguém pode fazer um vídeo bonito, uma coisa que me emocione, me mobilize. Aí é mobilização. Entendi. Né? Aqueles vídeos porretas, eu já fiz alguns já, alguns deram muito certo, outros deram, lembra então? Alguns deram muito certo, outros davam muito errado, né? A gente ia mobilizar tanto o cara que ele entrava chorando em campo, e passava, já aconteceu, não estou mentindo, Então você vai aprendendo com os erros também. Mas isso é uma mobilização, você está mobilizando o cara emocionalmente, né? Então assim, motivação, o que é importante para mim, quais são os meus motivos, por que eu estou fazendo tal coisa. Hoje em dia fala-se muito de propósito, né, de você ter valores e tal, é meio nessa linha, assim, sabe? Porque se você for pensar, bicho, a atividade esportiva, tal como ela foi concebida, desde os gregos, mas pensando especificamente aqui, ela é uma atividade pedagógica, né? Sim. Ela foi desenvolvida nas escolas inglesas, principalmente nos colleges ingleses, meio como uma formação do espírito dos grandes líderes do Império Inglês da época, né? Do Império da Revolução Industrial. Aí não vou entrar em sociologia com você aqui, mas a questão é, a partir da prática esportiva, seja ela individual, seja ela coletiva, você estava aprendendo sobre os seus limites, sobre como lidar com a frustração, como lidar com o sucesso e assim por diante. Então, a grande intenção do esporte, ela é ser uma formadora de personalidade, formadora de caráter, formadora de identidade, né? Formadora daquilo que se chama, entendia como o espírito da pessoa, a alma da pessoa, né? Entendi. Então, a vitória, ela sem dúvida é a coroação dessa mistura entre talento e empenho, esforço, né? Mas quando ela passa a ter, só ela tem um valor em si, naturalmente isso gera muita angústia, muita ansiedade. A pessoa tem que praticar esporte para conseguir se ela compete, por exemplo, para ganhar uma medalha, para subir no ponto mais alto do pódio, mas por outros motivos também, né? Sim. Porque só tem um lugar no pódio, no alto, né? Tem 3 lugares, mas o primeiro lugar é um só que entra. Ou é um time só, né? Exato. Não, muito legal, então muito legal. Mais ou menos nessa linha, assim. Não, foi perfeito. Eu tô até quieto aqui, porque é muito legal. Acho que quem tá assistindo a gente tá igual a mim, aí, tipo, ouvindo você falar, mas ao mesmo tempo... eu tenho essa tendência, eu sou algo viajante, então aí... Não, mas aí eu mesmo tô aqui, assim, pensando, cara,
por que que eu corri ontem de manhã, cara? E por que Pois que eu é. fiz o treino agora com a minha esposa? É. E porque, né, Exato. você começa a falar o que que eu tô buscando, É. que motiva, qual é essa minha motivação? Então foi, Pois é. não, perfeito, cara, foi É por legal. aí. E até hoje não, antes de ontem, um dos alunos que eu tenho que é corredor, já não Uhum. é profissional, mas o cara tá muito no meio caminho o cara é empresário, enfim, Uhum. não tem objetivo de se tornar um atleta profissional de corrida, Sim. mas o cara corre num volume de 70, 80 quilômetros por semana, o cara corre Nossa. num ritmo, né, em velocidade, que é mais fácil pra galera entender, de 15 a 17 quilômetros por hora, normal, Uau. o cara é muito bom. E ele falou, cara, eu tava correndo no treino do final de semana, que geralmente é o longo, e acho que ele falou, cara, eu devo estar surtando, né? Porque nunca passou isso na minha cabeça, mas no meio da corrida eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Por que eu tô correndo? E o cara deu meia volta e voltou para casa. Era para ele fazer 28 quilômetros, acho que ele fez 14, metade. E aí ele falou, João, tem alguém pirando também ou sou só eu? Aí, tipo, né, falei com ele, conversei, cara, né, tudo É. tá sendo muito novo. Acho que até para psicologia, né, tentar dar um Sim, suporte é muito novo, e claro. nunca aconteceu isso, então, Uhum. mas acho que o que você falou é muito legal. A gente resgatar mesmo, fazer perguntas, né, para a pessoa buscando a resposta, né, como você colocou, para o Exato. atleta, né, para a Eu performance. tenho um caso interessante de um tenista que eu atendi há muitos anos já, e que ele, durante o processo, ele estava se profissionalizando. Então, ele entrou no ranking da ATP internacional lá nas últimas posições, era, sei lá, 1000 do mundo, aquelas coisas que eu não entendo muito Sei, bem como é sei. que é, mas ele era um iniciante. E aí, num dado momento, bem no começo disso, ele já vinha carregando todo um processo de, sei lá, uma adolescência inteira treinando para burro, viajando para burro, estudando sozinho em casa com Sim, apostilas e tudo sim. mais. Ou seja, um nível de carga já que ele carregava para chegar nessa coisa de, bom, agora eu sou profissional, estou na ATP, vamos para cima. E começou a perder um monte, por uma série de fatores. E aí teve um dia que ele ficou muito revoltado, e aí ele saiu do clube, ele tinha perdido tomou uma bicicleta, né, que fala como toma de 6-0, 6-0, Sei. são 2 pneus, né, então é uma bicicleta, e aí ele saiu do clube, abriu a mala dele, e as 7 raquetes que ele tinha, ele falou assim, Gabriel, eu não estava nem bravo, mas ele pegou cada raquete com calma e foi quebrando uma por uma, assim. Ele quebrou todas as raquetes dele, né. Aí ele passou, acho que 2, 3 semanas em casa, até que um dia deu vontade dele jogar. Aí ele foi bater bola com o irmão dele, aí bater bola com um amigo, aí foi mais umas 2 semanas dessas de bater bola, 3, 4, 5, 6 vezes, e ele renovou o tesão dele, a vontade dele de Sim. jogar. E aí esse cara virou 300 no mundo. Pô, Né? caramba. E Então os assim, cara no passou processo por de uma situação. Exato, o processo de uma grande frustração fez ele questionar todos os motivos pelos quais ele fazia aquilo, Entendi. né? E aí o momento em que ele foi recuperando a paixão que ele tinha, porque essa é uma das coisas que se fala muito, o cara tem que gostar de praticar o esporte, né? Então, Sim, isso no sim. futebol é muito comum, assim, né? O cara, muitas vezes, você percebe, assim, à medida que ele vai crescendo na carreira, inclusive, que ele vai perdendo a paixão pelo futebol como jogo, Entendi. como atividade, e vai colocando a atenção dele muito na questão profissional, né? Do dinheiro que isso Sim. traz, porque dá para o cara resolver muito a vida dele, de muita gente sendo um atleta de sucesso, né? O caso do tênis é a mesma coisa, vira uma coisa muito profissional. Então o cara precisa Entendi. estar o tempo todo atento, ele gostar de jogar, ele gostar de fazer aquilo, né? E Entendi. isso não é um processo fácil. O cara corre 70 quilômetros por semana, vai ter um dia que ele vai perguntar por que diabo que ele está ali, né? E aí é bom, Perfeito. porque se ele, à medida que ele encontra uma resposta, aí o psicólogo, a psicóloga pode ajudar, se ele tiver numa terapia, se ele tiver alguém no Sim. clube que possa ajudar ele com isso, ele vai renovar esse vínculo. E aí a coisa tende a crescer, Entendi. em Muito termos de legal. disposição, em termos de desempenho. Esse menino do tênis, quantos anos ele tinha nesse processo de Na renovação? época ele estava nessa virada ali, acho que quando faz 18, né? 18 para 19. Certo. Eu não sei Entendi. muito o que aconteceu, assim.
Até porque ele era um cara que era realmente na raça, assim. Entendi. Tinha pouco apoio, assim, não tinha uma família que pudesse ajudá-lo, de mandar ele para os lugares, tem muito investimento inicial em tênis, né? É um esporte muito caro. Né? Então, mas assim, durante o período em que ele realmente se dedicou, ele foi crescendo, ganhando um monte de competição. Que legal. Ó, Adriano aí. Fala, Adriano. Fisioterapeuta fera. Beleza, Adriano Tambosi? Seja bem-vindo. Eu conheço faz tempo já. Você ganhou Prudente, 2010. Verdade. Bom, carreira muito bonita dele. Legal demais. O Gabriel, agora imagina, se um menino, né, do tênis, que teve esse momento aos 18 anos, que em tese ele já tem uma certa maturidade, né, próximo da fase adulto, jovem, enfim. Agora imagina para ginástica rítmica, cara. As meninas começam com 8 anos a competir, 9, né, já treinam desde os 5, e aos 12, 13, elas têm que ter maturidade suficiente para suportar um alto volume de treinamento, que eu nem cheguei a falar com você sobre isso, mas é muito alto. Eu mesmo me assustei quando entrei para a modalidade, mas se faz jus, né, porque precisa mesmo, que são muitos elementos, é muita coisa a ser treinada, então requer. E que base, né, que base emocional, que controle, né, das emoções que uma menina de 11, 12, 13, até mesmo na seleção, que as meninas têm de 16 a 18 anos, vão para uma Olimpíada, né? Então é um mundo que, cara, acho que para mim era realmente a psicologia do esporte, devia ser obrigatório, igual a massa, a bola, o arco que elas usam como os aparelhos. Então, cara, é muito importante. A sua área, ela é fundamental, e eu acho que para essa modalidade, então, da GR que eu estou mencionando, ela é mais ainda, e seria muito legal mesmo. Bom, a minha terceira pergunta, Gabriel, ela vai muito em cima da segunda, que é como se motivar, enfim, que eu acho que você foi, que a minha pergunta seria como estimular a mente para o aumento da performance, passando por bloqueios que eventualmente eu tenha, né, no basquete, aquele lance livre nos últimos segundos, que ali me bloqueia, no futebol, tomou um gol nos primeiros 10 minutos, a equipe, aquele jogador trava. Na GR, por exemplo, que dura no individual é 1 minuto e meio, no conjunto são 2 minutos e meio. Mas um erro nos primeiros 10 segundos de um dos aparelhos, né? Sei lá, imaginar que seja a apresentação de bola, uma bola bate no pé, caiu no chão de uma forma que já perde ponto, aquilo já é um bloqueio para a menina, ou até mesmo acontece da treinadora durante o treino, né? A menina que todo mundo cria aquela expectativa, aquela menina vai errar assim que ela fizer aquele movimento, né? Parece que é uma coisa muito comum. Como é no basquete, às vezes você pede uma jogada, né? Uma situação, e aquele cara sempre erra aquele movimento, e aí todo mundo já condena e aponta o dedo para ela, fala, tá vendo? Ele ia errar. Ou seja, já deixa a pessoa numa situação ruim, e a partir disso desanda de um jeito que para sair dessa isso é muito treino, né? Isso é muito a coisa do treino, né? Eu acho, assim, de como é que você gerencia os erros, né? Porque se for pensar, o treino é o lugar de errar, né? É o momento de errar. Exato. Né? E não só é o momento de errar, mas é o momento de aprender a errar. Porque o erro faz parte, né? Assim, sim. Tá todo mundo em busca da performance perfeita, né? Mas ela vai acontecer. Tem uma imagem muito que eu acho legal, assim, que a gente não tem o que fazer para chegar naquele momento de brilho. Vai ter sempre um momento, né, em que a coisa dá certo para valer, assim. Né? O GRD, eu me lembro, por exemplo, na Olimpíada de Sydney, que foi uma coisa que todo mundo ficou encantado, porque foi aquela apresentação maravilhosa e levanta o público, ou seja, na ginástica olímpica, que a gente conhece também, tem situações como essa no futebol, no basquete, ou seja, tem sempre aquele momento de brilho, aquele lance que é mágico, né? Sim, não é à toa que no futebol chama de olé, né? Olé vem da dança flamenca, que é quando os caras estão dançando ali, em função da coisa árabe e tal, os caras estão dançando e de repente alguém consegue fazer um movimento que encanta todo mundo e eles falam assim, olé, Deus está ali, que em árabe quer dizer Deus está ali. Então é uma coisa que é encantadora. Você não tem o que fazer para chegar, você não tem como controlar chegar nesse lugar. É meio como você não tem como controlar quando vai brotar uma semente.
mas você Certo. tem como controlar a qualidade do terreno, a quantidade de adubo, se tem sol, se tem água, né? Você Perfeito. pode, inclusive, controlar a qualidade da semente, que aí a gente fala de identificação de talento, de seleção de talento, Entendi. esse tipo de coisa. Mas quando essa semente vai brotar, é da natureza dela. A gente tem que pensar no Perfeito. ambiente. E um ambiente que gerencia bem os erros é um ambiente que não só permite que a pessoa busque mais os seus limites, busque mais o risco para conseguir fazer algo diferente, conseguir fazer uma coisa a mais, como uma pessoa que durante o processo aprende a errar, para que durante a apresentação, durante o jogo, durante a competição, caso aconteça da bola dar na canela dela, alguma coisa acontecer, ela consegue se perdoar mais facilmente. Exato, acho que essa é a frase. Ela E ainda mais conseguir se perdoar. Se perdoar. Ainda mais considerando essa fase, essa idade que é bem específico, assim, tem dois elementos importantes aí, né? De que, inevitavelmente, uma criança de 11, 12, 13 anos, até mesmo mais velha, ela não tem condição de ter os motivos só dela. Ela Sim. naturalmente gosta de fazer aquilo, ela naturalmente, né, gosta de ser boa em algo, né? Isso é muito importante para a criança, sentir que ela é boa em alguma coisa. E às vezes ela vai por esse caminho porque ela demonstra algum tipo de aptidão, de talento para fazer aquilo. Sim, sim. Mas ela inevitavelmente vai encontrar em outras pessoas, qual seja a família, uma relação com o treinador, às vezes com o treinador, treinadora, uma relação com um irmão, com alguma amiga que também pratica, um motivo para ela estar fazendo aquilo. Né? Entendi. E então, assim, poder entender que ela, para uma pessoa dessa idade, os motivos estão sempre relacionados à rede que está dando suporte a ela, é importante. A gente entra aí na questão dos pais, que a gente pode até entrar depois em detalhe mais para frente. Mas essa reflexão, porque esse grupo de crianças e de pré-adolescentes, né, é importante levar em consideração isso, entendeu? Entendi. Tem um estudo de uma das grandes acadêmicas psicólogas do esporte do mundo, né? Que ela fez um estudo na Europa inteira, pensando menos até na questão da performance, mas a questão de saúde pública, de prática esportiva. E ela descobriu que, assim, uma parte expressiva, sem dúvida não vou lembrar a percentual, mas assim, uma parte expressiva, bem mais da metade da desistência da prática esportiva se dava por uma relação tóxica com o treinador. Caramba. Então a criança parava de praticar esporte, e aí naturalmente em todos os níveis, quanto mais gente praticando esporte, mais você chega com qualidade lá no topo, né? Boa parte, mais da metade da desistência das crianças e adolescentes desistiam de algum tipo de prática esportiva em função de uma relação ruim, tóxica, autoritária, sei lá o que, com o treinador. Eu achava isso, mas eu não sabia que tinha ciência com dados. Tem. Então, tanto é que ela criou um projeto, está chegando no Brasil, inclusive, um projeto de capacitação de treinadores para garantir a adesão da garotada nas práticas esportivas, seja em clubes de futebol, seja em escolas, ou escolinhas, como a gente chama, institutos de formação, esse tipo de coisa. Né? Não, exato, porque eu mesmo falo por mim, que eu aos 19 anos eu joguei no Esporte Clube Pinheiros. Sim. E cara, eu tava no ápice da minha performance física, técnica, e eu parei de jogar por conta do treinador. Isso aí. O basquete era a minha paixão, comecei a odiar o basquete. Aos 19 anos, achava que o basquete foi o veneno da minha vida, da influência do... E aí você fala, pô, mas foi só você. Não, cara, metade do time. 9 caras, o Rodrigo Matias, que tá me assistindo, ele foi meu parceiro, era armador do meu time. Ele, cara, tinha uns 7 seleção brasileira e 5 paulistas. Não tinha ninguém, cara, nenhum jogador ali naquele time juvenil que não tivesse uma expressão nos clubes que passou, enfim. Cara, e a gente ficou fora do playoff, ficou em, sei lá, nono lugar num time que era caríssimo, né? Juvenil lá naquela época era caro. E acho que isso vem muito com a minha... com uma das perguntas que eu ia te fazer sobre... Né, e muitas das pessoas me perguntaram isso. João, o que acontece com meninas de
10, 12, 14, o atleta numa forma geral, mas principalmente na ginástica rítmica, que é um pouco mais precoce, mais cedo, né? Mais cedo, da desistência. Por quê? Que as meninas têm desistido com mais facilidade do que em outra época, enfim. Percebe-se que né, facilmente elas desistem. A MC Costa perguntou do acesso a essa pesquisa. Gabriel, depois você me manda esse artigo? Posso te mandar. A gente posta. Posso te mandar. Tá bom, obrigado. O projeto dela, porque tem essa questão do projeto. A professora Regina Brandão está trazendo, o Papa Project, chama, né? De apoio ao coaching e tal. Bem legal, assim. Isso é um processo que é aberto para quem é treinador, né? Então, você pode chamar esse projeto para capacitar os teus treinadores. Né? Bem legal. Não, ótimo. Então, eu acho, vou dar a minha opinião, por favor, você me corrija. Mas claro. o que eu tenho identificado em todos os esportes, sem exceção, é que, tudo bem, a relação com o treinador, né? O treinador parece ser o pivô que justifique essa desistência, essa saída. Sim. Mas assim, eu vejo que o treinador ou a treinadora, ela acaba, eu não sei se falta um pouco de fazer isso, de uma reflexão mais profunda, de mais leitura, isso. Porque eu vejo muito reproduzir o que foi feito. Praticamente todos os treinadores foram atletas. Dificilmente alguém se torna treinador sem nunca ter passado pelo esporte. Sim. E que eu vejo que assim, uma treinadora de 30 anos hoje, 35, há 20 anos, há 25 anos, ela só tomou porrada. Que era muito esquema militar, educação física e tal, sem... né? Mas ao invés de pensar em evoluir, falar, não, me ensinaram que, cara, tem que fazer até chorar. Não, não tem que dar bom dia nem dar boa tarde. Eu chego sem dar oi e vou embora sem dar tchau. E aí, né, parece que virou vira uma reprodução de algo tóxico, cara. E é real, tem pesquisa científica que comprova. E no dia a dia a gente vê, tem um monte né, a Patrícia aqui está de prova, né, Patrícia? Tem um monte de mães, de treinadores que estão assistindo, mas a nossa função aqui não é apontar o dedo e falar, tá vendo, você é errado. Não. A nossa função é tentar abrir a mente para uma reflexão mais profunda. E às vezes falar assim, essa geração nascidos em 2000, 2005, 2010, essa geração não quer nada com nada, essa geração é totalmente diferente. Mas acho que a análise tem que ser muito complexo, né? Mas deixa você falar aí que... deixa você falar porque você é especialista. Tem uma coisa que complementa, não, mas eu acho que é legal o teu depoimento, porque do ponto de vista, sempre desde aquela época, eu sempre me considerei muito assim, muito sensível, muito astuto e Obrigado, Gabriel. Perspicaz nas coisas. Mas assim, tem um outro elemento aí, que eu falei de um só, que é essa relação do jovem, da jovem, ter dificuldade de ter os seus próprios motivos, né? Então ele vai amarrando, ele faz porque ele gosta de acompanhar o irmão, por causa o pai e a mãe estimulam, tem um treinador legal. Tem uma outra coisa que é assim, até mesmo do ponto de vista neurológico, uma criança dessa idade não é capaz de controlar tanto as suas emoções, entende? Sim. Então, assim, se já é importante, porque mesmo que a gente já, homem feito, adultos, mulheres feitas, adultas, tenham capacidade neurológica de dar conta das suas próprias emoções, naturalmente o ambiente vai jogar a gente para tudo quanto é lado. Então, é preciso ter um ambiente de contenção, de acolhimento, de suporte, que nos ajude a isso. Isso é uma primeira coisa. Pensando na garotada dessa idade, mais ainda. Então, é a constituição de um ambiente propício, naturalmente, para o alto desempenho, pensando no GRD, pensando em qualquer clube esportivo e tal. Criar-se um ambiente propício para o alto desempenho e que não seja pautado nessa coisa de um nível de disciplina e de comando, sabe, autoritarismo, né? Sim. Isso é uma coisa muito... dá para ficar viajando aqui em relação à história brasileira, à cultura brasileira e assim por diante. Mas não é o mais vantajoso, entende? Talvez seja um caminho
menos trilhado, menos conhecido por todos nós, né? Tem menos referências, mas a criação de um ambiente de acolhimento, de suporte, em que exista um sentimento de pertencimento, a pessoa sente que ela pertence ali, ela tem autonomia ali dentro, ela é escutada lá dentro, ela é alguém lá dentro. Aí não é só mais um robozinho que tem que fazer aquilo como eu estou querendo. Quando ela sente que é possível existir conflito, ou seja, é possível existir, porque não é aquela coisa, muita gente confunde as coisas achando que o psicólogo vai para um clube, todo mundo de mãozinha dada, todo mundo se ama e tal. Se tem alto nível, vai ter confusão, vai ter um puxando o outro, um estimulando o outro, um reclamando com o outro, o técnico apertando e tal. Mas isso tem que ser feito num ambiente seguro, em que eu sei que eu vou brigar com você, mas eu brigar com você por conta da coisa, não por conta da gente. Entendi. Tem uma diferença muito grande, e que essa é uma diferença que essa garotada não está preparada nem cognitivamente para entender ainda. Então tem que se estimular ainda mais isso, é que nem vai educar filho, né? Eu vou dar bronca no meu filho, eu falo assim, eu estou dando bronca no teu comportamento, eu continuo amando de paixão você. Exato, é isso que eu e minha esposa fazemos em casa. Eu estou bravo aqui com o teu comportamento. Isso que você fez não está legal. Então tentar, na medida do possível, criar um ambiente disso. E um ambiente que tenha uma noção do porquê que vocês estão ali. Por que existe esse clube? Por que existe essa instituição? Por que existe essa seleção? Né? Qual que é o sentido disso? Quando é seleção, tem uma coisa que é muito bonita, é muito legal, assim, né? Estamos servindo o nosso país. Exato. Mas você está lá no Pinheiro, você está lá o que você está fazendo ali? Né? Você tem algum senso. E aí a ideia da identidade, é preciso ter um senso de identidade. Que clube é esse? Quais são as suas características? Que treinador é esse? Qual que é a identidade desse grupo? Né? E aí você pode mexer com uma porção de coisas, né? De criar combinados, criar procedimentos, criar formas de comunicação visual. Então cria-se normalmente umas bandeiras, tem a bandeira do Brasil, a assinatura de todo mundo, e aí isso vira o símbolo do nosso acordo coletivo, do nosso empenho em nome de defender o Brasil no Mundial, por exemplo. Ou essa é a bandeira do meu clube. E aí vai da criatividade de todo mundo, mas é basicamente o técnico, ou mesmo o gestor, diretor, mas o técnico também, criar um ambiente propício, que tem essas três coisas. Sentimento de pertencimento, sentimento de um conflito seguro, de confiança um no outro. Eu confio em você. Eu brigo com você, mas eu brigo entre irmãos, sabe? Se amam de paixão, um confia muito no outro, um sabe que o outro só quer o bem um do outro, mas estão brigando o tempo inteiro. Né? Exato. É um pouco esse sentimento de fraternidade. Exato. Esse sentimento de fraternidade e um sentimento de um propósito maior, mais amplo. Entendeu? Estou lendo aqui a Patrícia falando, ser rígido sem perder o humanismo. É bem isso. Tem uma fala relacionada aos senseis, né, os mestres de arte marcial, que é ser rigoroso sem deixar de ser flexível. Né? Entendi. Eu sou rigoroso, eu sou uma vara de bambu que está bem presa no chão, mas eu sou flexível ao sabor do vento. Pouca coisa me tira do chão. Vai tirar um bambu do chão pra você ver. Você que é do interiorzão, já tentou tirar uma terceira de bambu do chão? É difícil pra caramba, ela é funda pra burro. Mas ela é flexível, então o vento bate e ela vai de um lado pro outro. Então legal. Criar um ambiente que tem a composição dessas coisas, especialmente para quem tem essa idade. Porque eles não têm... 12 anos, João, é quando qualquer ser humano, isso é o Piaget, não sou eu que estou falando, o Piaget, a neurociência tem comprovado isso, porque tem questões de córtex pré-frontal, onde a gente planeja e controla as ações, que não está ainda bem desenvolvido. Tudo isso não já tem, mas não está desenvolvido ao que pode, ao máximo. Tanto é que é muito comum pedir para psicólogo teste de personalidade para essa garotada dessa idade. Eu digo, não faz o menor sentido. Porque a personalidade não está formada ainda, a identidade não está formada. Perfeito. Né? Então, assim, criar esse ambiente vai ajudar, porque aí é o ambiente que vai dar conta da ansiedade ou não vai. Eu pergunto isso, eu dou aula, uma coisa que eu não falei na apresentação, eu dou aula em curso de treinadores também, né? Especialmente de futebol. E aí, uma pergunta que eu faço que tira eles um pouco da tal da zona de conforto é assim, teu time ficou ansioso porque o teu time ficou ansioso ou você estava ansioso e aí o teu time ficou ansioso? Né?
o termômetro, né? O técnico, o treinador é o termômetro do atleta. É o foco do clima. Se o cara tá nervoso, sim, o time vai ficar nervoso. Se o cara tá calmo, tem uma cena de final de Champions League da época do Chelsea, que o Chelsea perde o primeiro jogo e aí vai jogar o jogo de volta. Eu acho que é fora, sim, de casa, uma coisa assim. E aí tem uma cena do Mourinho olhando para a torcida, com a cabeça tá de pé. Ou seja, confiante. Aí na semana seguinte foram lá e viraram o jogo. Então tem muito disso. O técnico tem que ser o continente disso, assim. Tem que ser o cara que consiga ajudar a criar esse ambiente de que, assim, o atleta ficou ansioso. Não, peraí, é o sistema que ficou ansioso. E aí entra pai, mãe, entra torcida, entra todo mundo em volta. Não, sensacional, Gabriel. Pô, achei fantástico a sua fala aí. Acho que está ajudando para todo mundo, né? Todo mundo que está nos assistindo aqui, os atletas, as atletas, os treinadores, que legal. Os pais. Acho que isso, eu sinto que todo mundo está começando a refletir e olhar, né? Claro que a gente mexe um pouco na ferida, né? A gente falou um pouco do treinador, mas assim, é fato, sim, né? E eu acho que quem é treinador que fala, pô, mas espera aí, mas na boa, a equipe interdisciplinar. Eu sou o primeiro a falar, treinadoras, vocês são sobrecarregadas ao extremo. Tem treinadora que dá treino de 8 horas. Sim, sim, sim. Tem treinadoras que além disso, ainda tem filho para criar que não vê o dia inteiro, ainda chega. A vida é toda perturbada, tem que comprar passagem, cuidar da alimentação. Não, cara, treinadora, faça parcerias. Eu acho que tem uma solução tão inteligente. É isso aí. Que ao invés de falar, mas eu não consigo, mas eu não tenho dinheiro, mas meu clube, os pais não querem pagar mais. Faça parceria. Hoje, muita gente, muitos profissionais estão abertos para falar, vamos fazer uma parceria, né? Eu posso te auxiliar, você me ajuda com divulgação, com abertura de espaço, com... Sim, sim. Cara, só não faz quem não quer. Eu consegui, a Renata, minha esposa, a gente conseguiu ter um lugar ao sol, fazer as coisas que a gente fez ao longo da carreira, né? Porque, cara, a gente trabalhou muito de graça. Meus primeiros empregos foram todos de graça. Eu cheguei e falei, quero aprender com você, quero aprender como você trabalha. Né? O meu primeiro foi o Alexandre Moreira, que você conhece, professor na USP. Sim. Hoje. Cara, Alexandre Moreira, que foi da ginástica aeróbica também. E ele, cara, cheguei pra ele, chegou uma hora que eu falei, Alexandre, já tô há 3 meses aqui, eu preciso ganhar alguma coisa. Ele falou, cara, o que você tá ganhando de aprendizado aqui, você tinha que me pagar, então fica na sua. Eu falei, real, você tem razão, cara, vou me virar, dar meus pulos, porque... Mas isso é importante, assim, isso é importante que você considera, porque esse ponto de vista é fundamental também, assim, eu advogo em prol de um trabalho muito próximo do treinador, né? E aí, com um pé dentro e um pé fora. Um trabalho próximo de forma interdisciplinar, multidisciplinar, assessorar esse cara, servir a ele. Só que um pé para fora no sentido de que, assim, eu também tenho que me colocar no direito de intervir com ele caso eu julgue necessário. Mas é claro que para isso ele tem que estar aberto, né? Ele tem que estar disponível para isso. Né? Eu não vou ficar forçando uma barra, até porque não cabe criar um problema por conta disso. Mas, mais do que simplesmente ficar falando assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, exigindo ainda mais do treinador, é escutar onde dói. Onde é que está doendo para você? Então o cara vai me chamar, assim, tá bom, qual que é a tua leitura? Né? E ajudar o cara, é meio como na clínica, assim, o cara não chega no meu consultório e fala assim, faz isso, sabe, lê esse livro e tá curado. Sabe? Não, vou escutar o cara. Me diz aí, onde é que tá pegando? Tô com dificuldade nisso, naquilo e tal. E é o que eu falei da alfaiataria. Você vai tentando confeccionar uma coisa que sirva para aquela pessoa. Então você tem várias estratégias, vários métodos, várias teorias relacionadas à psicologia do esporte, mas é preciso desenvolver essa capacidade do psicólogo escutar onde é que está doendo para o técnico, para a técnica. E aí não é chegar para ele e falar assim, você tem que fazer um ambiente que tem assim, assim. Não, peraí. Vamos ver que tipo de ambiente você cria primeiro. Onde é que você acha que está pegando? Onde é que eu posso te ajudar? E aí você vai compondo o processo. Acho que isso que você falou é muito importante, porque pega muito. O treinador é muito sozinho, né? Sim. Por isso que eu não julgo, eu não culpo ninguém, mas eu só falo, cara,
Só falo, abra a mente e pensa de forma inteligente. Veja, soluções existem, né? A própria mente fechada, que a gente costuma dizer, às vezes, ela também é uma forma de se defender. O cara tá tão sozinho, sente às vezes tão isolado. Que usa o escudo, meu. Se der ruim, vai ser tudo culpa dele. Então, assim, peraí. Aí é uma questão de, às vezes, pegar pelo escudo assim, eu tô aqui, vamos junto, vai. Tô aqui para somar, para agregar. Exato. Bom, Gabriel, tinha várias perguntas, mas eu vou deixar passar, porque o que eu queria agora era que você abordasse um pouquinho só a questão da família, dos pais, de uma forma geral. Bom, eu imagino que por falar de pais, eu acho que no profissional não tem esse problema. É difícil um pai interferir num atleta profissional, né? Porque ele já toma suas próprias decisões, é raro um ou outro que possa ter influências positivas ou negativas, a não ser que o pai seja empresário, enfim. Mas nas categorias de base, principalmente na GR, enfim. E eu vou falar um pouquinho de uma passagem minha, né, como jogador, até para ilustrar que nós já passamos por isso e acho que vai me ajudar muito o que você vai falar. Mas eu acho que assim, os pais são aqueles que conhecem um filho como ninguém, né? A filha, né, a princípio, conhece melhor do que qualquer um. Mas lidar com frustração dos pais, né? Lidar com essa relação que o pai tem, que às vezes a criança, o menino, a menina entrou naquela modalidade porque o pai é apaixonado e o pai tentou ser atleta, não conseguiu, e aí deposita todas as suas esperanças na filha. E isso, dependendo, né, da intensidade, pode ser algo saudável, ou dependendo da intensidade, pode ser algo também tóxico, como já mencionado, né? Eu vou falar, só para você ter uma ideia, como eu fui influenciado, né? Meu pai, infelizmente, já faz 6 anos que ele não está mais entre nós, mas foi um cara sensacional, eu morro de saudade dele, ele sempre foi meu ídolo. Mas ele era o cara apaixonado pelo basquete, ele era o treinador de basquete da cidade, do interiorzão, que você mencionou e tal, e depositou no meu irmão e em mim todas as esperanças dele no basquete. E o meu irmão mais velho não virou jogador, né, assim, jogou 1 ano e pouquinho, e aí, assim, meu pai realmente meio que quase que ignorou a existência do meu irmão, porque eu, por ser mais novo, estava em ascensão, aí eu fui pra seleção, fui quase cestinha do Campeonato Paulista, tal. Só que eu tinha um negócio que era péssimo, cara. Meus jogos geralmente eram de sábado de manhã. E se eu jogasse bem, eu jogava às 10 da manhã, terminava 11h30 o jogo. Se, joguei bem pra caramba, fiz um monte de cesta, roubei, ganhamos o jogo. Meu pai, na saída da quadra, me abraçava e tal. Vamos pra churrascaria, tal, aquele negócio, né? Cara, se eu jogasse mal, arremessasse 20 bolas pra cair uma... Cara, tava acabando o jogo, quando eu olhava pra arquibancada, meu pai tinha ido embora. E ele viajava, né, via do interior pra São Paulo pra assistir o jogo. Cara, e aquilo pra mim é um negócio que me corroía a semana inteira e eu só pensava, preciso do próximo jogo que eu vou jogar bem pro meu pai. Então, assim, talvez ele, na melhor das intenções, ele não tinha a mínima noção do quanto isso era ruim pra mim. Mas agora, assim, ouvindo de você, o que você consegue dar agora para os pais que estão assistindo, para as mães que estão nos assistindo? Claro, como você falou, é tudo individualizado, você precisa analisar com calma, enfim, mas o que você pode dar, pelo menos, um ponto de reflexão? Sim. O que eu penso é um tanto polêmico, assim, mas assim, dá para a gente pensar nos dois caminhos. Desde o ponto de vista do cara que é pai de um atleta, mãe de um atleta, até do ponto de vista de um cara que é treinador, preparador físico, que é alguém da comissão que tem que lidar com os pais, né? Entendi. Do ponto de vista dos pais, assim, entender que os filhos da gente são extensões do nosso narcisismo, né? Então, assim, os sucessos e os fracassos de nossos filhos são muitas vezes entendidos como sucessos e fracassos nossos, né? E aí, isso é muito comum, por exemplo, em futebol, você vê lá o campeonato sub-11, você tem pais que estão brigando na arquibancada, xingando o técnico, ou seja, os pais eles não conseguem lidar com a ansiedade deles, com a frustração deles, sendo adultos, sendo pais, e esperam que os seus filhos façam o mesmo, né? Então, o que eu diria para os pais é,
poder aproveitar a oportunidade de seus filhos estarem praticando uma atividade esportiva que tem essa intenção de prepará-lo para lidar com competição, lidar com frustração, com sucesso, lidar com empenho, superação, esse tipo de coisa, e que ele faça esse mesmo exercício ele, né? De que ele entenda que o filho está entrando num caminho que é muito singular, muito dele, né? Sim, e que cabe a ele exato. dar o suporte, né? Eu digo que é polêmico porque pode parecer até assim, mas assim, cabe aos pais ser o suporte de afeto daquele atleta, daquela atleta. Então Sim. cabe aos pais lembrarem aquela atleta, que além de atleta, ela é uma pessoa. E de que ela vai ser amada e cuidada e querida a despeito dela ser uma atleta. Independente dela ser uma atleta. Ela vai merecer aquilo, ela vai receber aquilo, não porque ela foi bem no jogo, foi mal no jogo, que é um pouco o que você estava falando em relação ao teu pai, mas porque você é quem você é. Então, assim, imagina, seja no exemplo que você deu do basquete, ou no futebol, ou na GRD, sei lá, qualquer outra atividade esportiva de competição. O cara vai bater o pênalti, não está só o jogo em questão. O que está em jogo ali é também o carinho do pai, o carinho da mãe. Caramba, você está colocando mais um caminhão de areia nas costas do garoto, ou da menina. Né? Então, mas se ao mesmo tempo ele for bater o pênalti, for bater o lance livre, for fazer um circuito final ali, uma coisa final, mas ele percebe e sabe que a série final independente do que vai acontecer, eu vou ser recebido na arquibancada como uma pessoa que é amada, que é querida, que é respeitada, que é admirada pelo simples fato de estar ali. Né? Sim. Tá ali, você foi lá, se expôs, né? Você tentou colocar o melhor que você pôde ali. Então é polêmica nesse sentido, porque não cabe aos pais lidar com o esporte. Exato. No contrato de categoria de base, devia ter assim, os pais lidam com a criança, o adolescente e tal, e os caras lidam com o atleta. Perfeito. Então, o treinador vai ter... E aí, naturalmente, o que acontece é pelo fato de que muitos, como foi o caso do seu pai, o que eu vejo muito, meu filho gosta de futebol pra caramba, e coloquei ele numa escola de futebol e teve um campeonato, fui ver os pais ali na melhor das intenções, mas assim, o pobre técnico não conseguia nem falar, porque os caras já estavam dando orientação de fora. Cara, é muito louco isso, porque né? todo mundo sabe de futebol, né? Então assim, um pouquinho. Então vai pra cá, vai pra lá, faz isso, faz aquilo, ou seja... É como se fosse uma extensão, um joguinho de videogame. Você quer que o filho faça aquilo que você tem na sua cabeça. Ou fica frustrado quando o cara não entra, quando o cara não tá no banco, não entra, esse tipo de coisa. Então cabe aos pais serem esse porto seguro de afeto. Independente do que aconteça em campo, em quadra, no tatame, no ginásio ali e tal. Independente do que aconteça, ele sabe que ele tem ali um suporte. E não só um suporte de afeto que vai passar a mão na cabeça dele, mas que eventualmente, se ele fizer uma besteira, se ele bater em alguém, se ele roubar no jogo, que alguém que vai ajudar ele na formação moral dele também, de tá errado isso aqui, você não está merecendo porque você não está treinando, você não tem se dedicado, você não tem comido direito, você não tem dormido direito, você não tem feito suas coisas direito, então você não merece ser titular, você não merece jogar. Então cabe aos pais também ser essa reserva moral. Né? Porque aos pais é o interesse único e exclusivo naquele atleta ali em específico. O técnico tem que olhar para uma porção, né? Então o técnico pode fazer isso também, você não está entrando no time, você não está sendo para a série por causa disso, mas quando o cara escuta isso da família é uma outra coisa. Entendi. Né? Não, perfeito. Eu acho que... Diga. Não, mas aí eu ia falar do ponto de vista da comissão para com a família. Vai lá, fala, isso, exato. Não, era isso mesmo, era isso que eu ia te falar. Então aí do ponto de vista da comissão técnica, indo trabalhar num ambiente em que os pais são muito presentes, porque o pai leva atrás, o pai às vezes paga para o cara jogar, né, no sentido de paga o clube, sim. E o cara é sócio do clube, e paga uma mensalidade, não sei o quê. Tem um elemento assim de quanto mais clareza a comissão tiver em relação ao que ela está fazendo, mais fácil fica comunicar o que ela está fazendo.
Tá, Então, peraí que eu não entendi. Peraí, me dá um exemplo que vou dar um exemplo. Mais claro. O futebol, categoria de base, tem os processos de dispensa, de promoção de uma categoria para outra, e tem todo um processo de uma fase da formação, que é dos 16 anos em diante, em que aquele atleta ele pode ser profissionalizado. Então ele tem um contrato dos 14 aos 16, que é um contrato de formação, um contrato amador, que ele ganha dinheiro como se fosse um estágio, ele ganha uma bolsa auxílio, né? E a partir dos 16 anos a FIFA permite que um atleta possa ser profissionalizado, ele vira um profissional. Ele é emancipado, faz uma carreira de trabalho e passa a receber um salário com todos os direitos trabalhistas do clube de futebol. O que esse atleta tem que fazer para poder ser promovido de um atleta amador para um atleta profissional tem que estar muito claro. E ele tem que saber o que ele tem que fazer. Então, a família, num grupo, os familiares de um grupo de ginástica rítmica, por exemplo, de ginástica olímpica, ou de tênis, ou não sei o que e tal, a família tem que ter clareza em relação ao que está acontecendo lá dentro, em termos de o que o meu filho precisa fazer para virar titular. O que o meu filho precisa fazer para se desenvolver. Quais são as habilidades, quais são os elementos de ordem nutricional, de ordem psíquica, de ordem técnica, de ordem física, que ele precisa fazer para se desenvolver. Não para que eles façam em casa e aí viram ginásio, cara, né? O cara fica o pai e a mãe em cima porque ele tem que comer assim, tem que fazer complemento de treino, não é isso. Mas eu sou o pai dos meus filhos ali. Meu filho treina. Eu sabendo o que meu filho precisa fazer e como que ele está sendo tratado lá para poder chegar no lugar do time titular, mais fácil. Sim. Então, né? Eu não sei se você se lembra, na época da coisa da seleção, a gente repensou todo o processo de dispensa. Não sei se você se lembra disso. Lembro. Lembra? Lembro que foi a gente toda uma discussão, colocava... foi um dos cases mais incríveis que eu tive, foi contigo, com o Germano e tal, Sim. Da gente cortar eles antes da viagem, aquela coisa toda lá. Mas uma das coisas legais era, o cara era selecionado. Se eventualmente ele fosse cortado, ele continuava sendo selecionável para uma próxima convocação, para um próximo campeonato. A questão é como que ele seria cortado. E aí, lembra que a gente fazia? Chamava o cara para uma sala, estava eu, você, o Germano, o fisioterapeuta e por aí vai. E aí o Germano falava, o André falava por que ele estava sendo cortado em termos técnicos e táticos, você em aspectos físicos, o que ele tinha que voltar para o clube dele, volta para o seu clube, se desenvolve nisso. Eu dizia para ele alguma coisa, então, para a gente poder fazer isso, a gente tinha que ter clareza sobre o que a gente estava fazendo. Né? O mesmo ocorre com os pais. Então, assim, o que eu estou dizendo, o exemplo lá do São Paulo é assim, existe muita clareza na avaliação do atleta. Procura-se ter. Isso é uma coisa que está se desenvolvendo há alguns anos já e tal. Então, assim, o processo de avaliação dos atletas, ele tem passos, ele é muito claro e ele é muito bem organizado em alguns aspectos. Então, quando o atleta é chamado, ou quando o pai começa a reclamar, todos os meninos da categoria do meu filho já foram profissionalizados, menos o meu, né? Ou por que meu filho não está jogando? Tem muito pai reclamando, o empresário, eu tô aqui com o empresário do meu filho e eu quero saber por que ele não está jogando. Não, vem aqui, vamos conversar. Aí tem lá a ficha, a avaliação está lá. Por causa disso. Entendi. Perfeito. Se a coisa fica no nível da incerteza, é difícil. Então cabe ao clube, cabe ao técnico, cabe à comissão técnica de modo geral, educar o sistema que está em volta do atleta também. E tem modalidades que precisam muito disso, que ainda estão engatinhando nessa questão de organização, de estruturação, de comunicação. Exato. Clareza. Por que meu filho não está lá? Por que você não privilegia a minha filha? Por que você dá mais... Por causa disso. No momento em que ela cumprir com esses requisitos, está tudo certo. Perfeito. Nós temos uma discussão que eu tenho com um colega de muitos anos aí, que é bem grande, que é em relação a gente considera talento esportivo como dádiva, né? Como dom divino, né? Não é? Então, assim, o meu filho, ele tem um talento para um negócio, ele recebeu um dom divino, ele tem dom.
Então você, João, é que é o técnico, tem que reconhecer isso. Se você não está reconhecendo é porque você é maluco. Não, peraí. Deixa eu... Entendeu? Sim, explicar por que ele não está jogando, por que ele não está entrando no time, por que ele não está sendo selecionado, por que ele não está indo para essa competição. Não, muito legal. Acho que isso acho que você matou a pau, Gabriel. Foi top, cara. Acho que esses, quer dizer, falei 10 minutos, mas foram um pouco mais. Eu sou tagarela, né? Não, mas imagina, cara. Acho que tem a galera aí que tá comentando, tá gostando do que tá ouvindo, né? Sim. Claro que mexe, não tem como, né? Acho que falar com um psicólogo, a primeira coisa que você tem que estar preparado é que vai mexer com coisas que não são confortáveis. Então eu sei vocês, treinadores, treinadoras, vocês não estão se sentindo confortáveis com o que vocês estão ouvindo, e os pais, as mães também não estão se sentindo tão confortáveis com o que vocês estão ouvindo. Mas a vida é essa, né? A gente não é feito para... Não nascemos para ouvir só aquilo que a gente quer, né? A gente precisa ouvir aquilo que realmente é necessário. E eu acho que muito isso acontece porque boa parte das perguntas que eu recebi é que os pais super protegem, até que ponto os pais podem ir, né? Tipo, de influenciar, de tá ali no meio. Mas acho que você falou uma coisa que para quem é treinador, treinadora, gestora de clubes, de equipes, que além de treinadora ainda é coordenadora, né? O próprio nome da equipe é o nome da treinadora, a capacidade que ela tem de unir pessoas e trazer. Mas essa clareza acho que é a que mais falta para falar, mãe, pai, é o seguinte, aqui a gente funciona assim, o treinamento é assim, a sua filha vai sofrer pressão, a sua filha vai se machucar, né? Não lesionar, mas ela corre o risco de se machucar. Isso. A sua filha vai chegar com uma sensação de esgotada, talvez não consiga ao jantar direito, vai dormir direto, dorme no carro na volta. Mas isso faz parte do processo de treinamento. Se ela deixar de tiver insônia, se ela tiver uma ansiedade, se ela sei lá, enfim, mudar o comportamento dela, opa, então peraí, aí o pai e a mãe acho que pode falar, mas peraí, você tá o treinadora, você tá cumprindo realmente com aquilo que a gente falou, né? Você vai exigir, vai cobrar, vai, mas peraí, ela tá chegando, ela me relatou isso, aí sim é um outro contexto, né? Mas senão realmente, se a treinadora não explicar para um pai e para uma mãe, se um treinador de futebol, se um cara do basquete, do tênis, o cara do jiu-jitsu, o treinador de jiu-jitsu, não explicar para um pai e para a mãe que fala, esse esporte é um esporte de contato, esse esporte é um esporte que internamente é um conjunto, são 5 meninas, né, que fazem um conjunto, mas são 5 que competem entre elas, né, porque uma quer ser melhor do que a outra. Então aqui tem competição interna e tem o conjunto competindo com outras equipes. E isso gera desconforto, gera frustração, isso gera ansiedade e faz parte, é natural da modalidade. E a sua menina só tem 10 anos, ela não está preparada para isso, mas a gente vai ao longo do ano preparada e cuidada. Perfeito. Porque senão se a mãe chega um dia e fala, a treinadora falou que eu errei e ela falou, repete de novo, gritou comigo. A mãe fala, não, você nunca mais vai pisar lá, você nunca mais volta lá. Mas essa é a natureza do esporte, é a cobrança, é a pressão. Mas é aquilo que você falou. Mas a menina, ela tem que sentir, né, realmente, que ela pertence àquilo ali e que aquele é um ambiente seguro, por mais que ela sofra uma cobrança um pouco mais ríspida. Sim. E que ela possa, ainda que a família seja um porto seguro de afeto, a família não é um defensor cego em relação a exato, ela. Se ela toma um grito num treino porque está fazendo besteira, está descumprindo o contrato de atleta-treinador, por exemplo, não cabe ao pai ir lá e brigar com o treinador. Você está gritando com meu filho, não sei o quê. Não. Na hora do treino, o teu filho é atleta dele. Né? Exato. E aí, assim, o ideal, no sentido de o cara está ali observando o atleta fora do ambiente de treinamento, chegar no treinador e falar assim, ó, estou percebendo que está com insônia, está tendo muita dificuldade de dormir, não consegue se concentrar na escola, o que eu posso fazer para ajudar? Ou deixa eu te passar esse feedback para você ter um pouco de noção do que está acontecendo com o teu atleta fora. Né? Então, é uma relação de parceria. É uma relação de parceria. Mas para que isso aconteça, a clareza é fundamental. É como numa escola, bicho. A escola do meu filho, da minha filha também, eu fui conhecer a escola antes, entender qual que era a filosofia de pedagogia deles, qual que era
as instalações, o que pensava a coordenadora pedagógica, sabe? E aí, se tem alguma coisa que eles estão observando lá que é útil para mim, eles vão me avisar. E se tem alguma coisa que eu acho que é útil para eles, eu também vou avisar. Sim. Porque eu tô trabalhando em parceria, eu contrato uma escola para me ajudar. Né? Eu tenho em parceria com isso. Então eu tenho uma parceria com a escola. E é isso, e por aí vai. Não, muito e legal, aí Gabriel. A psicologia ajuda isso e o profissional da psicologia vai ajudando na intervenção nesses elementos aí, né? Só para fechar assim. Sim, sim. Não, sensacional, Gabriel. Pô, tô muito feliz, cara. Essa live para mim foi sensacional. Bom de te ver, cara. Bom te ver e saber que a gente tá aqui batendo esse papo e acredito que, espero, né, que realmente agregue para muitas pessoas que deixaram de assistir o Big Brother aí, né, que deve estar rolando. Ah, é? Pô, nem sei. Tô brincando, né, sei lá, deixando só. Mas dedicaram esse tempo aqui a nos ouvir, acho que foi muito legal. Eu saio daqui, cara, acima das expectativas. Já era um alto, mas saio com... E Gabrielzão, você tá fazendo, com essa pandemia, você tá fazendo atendimento online, é isso? Você tá se virando... Faço atendimento online. Dentro de casa, né? Legal. Assim, em relação ao meu trabalho no esporte em específico, o CT tá fechado, né? Mas eu tô, na medida do possível, eu vou mantendo contato com a garotada lá, só dá um alô aí para ver se está tudo certo. Mas eu tenho os meus pacientes também e eu tô atendendo todos eles aqui à distância. Eu tenho pacientes que são meus pacientes pessoais lá, presenciais, que eu atendo a maioria lá no consultório, mas como a gente não está podendo sair de casa, melhor não sair de casa, eu estou atendendo todo mundo aqui, nessa minha salinha aqui em casa. Tá, legal. Não, aqui tá na Treinando Online acho que tem situações em que você poderia me ajudar muito com algumas atletas, com alguns atletas. Esse corredor mesmo que eu comentei, seria legal um bate-papo com ele, pra gente alinhar aí essa parceria também, que acho que vai ser muito útil. Legal. Você sabe, você tem meu contato, qualquer coisa. Não, beleza. Puder, estou à disposição. Tá bom. Quem está nos assistindo também, não precisa nem falar, né? O Gabriel já comprovou a competência, a qualidade que ele tem, é sensacional. Bom, muita gente querida que entrou aí também. Né? O Murilão, meu irmão entrou também. Muita gente querida aqui. Legal. Valeu. Gente, um abraço, uma boa noite, Gabriel. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Cara, foi muito legal. Obrigado, tchau. Valeu, tchau, gente.